Quando a escuridão espiritual toma conta de uma nação, até o que deveria ser sagrado se torna profano. Essa é uma das histórias mais tristes e impactantes da Bíblia. Uma história que mostra o que acontece quando o povo de Deus se afasta completamente dos seus caminhos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história antiga, é um alerta para os nossos dias. Antes de continuar, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso e se inscreva no canal para mais mensagens e histórias bíblicas que transformam o coração. Em uma época em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, vivia um levita, um homem separado para servir a Deus. Ele morava nas montanhas de Efraim e tinha uma mulher com quem vivia, sua concubina, alguém que estava sob sua proteção e amor. Mas com o tempo, algo aconteceu entre eles. Ela o deixou e foi para a casa de seu pai, na região de Belém. Ali ficou por 4 meses. O levita, sentindo sua ausência e talvez arrependido, decidiu ir buscá-la. Levou consigo seu servo e alguns animais. Quando chegou à casa do sogro, foi bem recebido. O homem, alegre por vê-lo, insistiu para que ficassem alguns dias. E assim foi. Um dia, depois outro, até que o levita percebeu que estava demorando demais. Naquele tempo, as estradas eram perigosas e ele sabia que precisava partir antes que escurecesse. No final da tarde, eles seguiram viagem. Mas quando o sol começou a cair, o servo sugeriu parar numa cidade próxima chamada Jebus, que mais tarde se tornaria Jerusalém. Porém, o levita recusou, dizendo que não queria se hospedar entre estrangeiros, pois aquela cidade não era do povo de Israel. Então, decidiram continuar até Gibeá, uma cidade da tribo de Benjamim. Quando chegaram ali, já era noite. Eles se sentaram na praça da cidade, esperando que alguém lhes oferecesse abrigo, como era costume naquele tempo. Mas ninguém se aproximou. Ninguém demonstrou hospitalidade. Até que um homem idoso, que também era das montanhas de Efraim, chegou do campo e viu os viajantes. Com compaixão, convidou-os para a sua casa, oferecendo comida e um lugar seguro para descansar. Mas quando eles estavam ali, algo terrível começou a se formar do lado de fora. Alguns homens da cidade, corrompidos e sem temor de Deus, se reuniram ao redor da casa e exigiram que o visitante fosse entregue a eles. O dono da casa saiu e tentou conversar. Não façam tamanha loucura, irmãos. Esse homem é meu hóspede. Não cometam tamanha maldade. Mas eles insistiam. A cidade de Gibeá, que deveria ser um lugar do povo de Deus, havia se corrompido completamente. Diante da pressão e do desespero, o levita tomou uma decisão dolorosa. Ele entregou sua companheira àqueles homens. E o que aconteceu naquela noite foi tão terrível que, ao amanhecer, o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Quando o dia começou a nascer, o levita foi abrir a porta. E ali, diante da entrada da casa, estava ela, caída, imóvel, com as mãos sobre o batente da porta, como se tivesse tentado voltar para dentro. Com o coração quebrado, ele falou com ela, mas não houve resposta. Então, ele a colocou sobre o animal e seguiu viagem até sua casa, em silêncio. A dor dele era indescritível. Mas ainda haveria algo mais, algo que abalaria toda a nação. Ao chegar em casa, o levita tomou uma atitude que chocou Israel. Ele quis mostrar a todos o quão profunda havia se tornado a corrupção dentro do próprio povo de Deus. E enviou uma mensagem a cada tribo pedindo que se levantassem para ver o que havia acontecido. O povo ficou horrorizado. Reuniram-se como um só homem e disseram: "Nada assim jamais aconteceu em Israel. Devemos buscar justiça." Foi então que Israel se voltou contra a tribo de Benjamim e o que se seguiu foi uma guerra civil. Uma guerra entre irmãos. Tudo por causa do pecado, da dureza do coração e da ausência da presença de Deus. Essa história, por mais dura que seja, não está na Bíblia por acaso. Ela nos mostra o quanto o ser humano pode se afastar da vontade divina quando ignora os mandamentos do Senhor. Nos lembra de que o mal não começa grande, ele nasce em pequenos descuidos espirituais, na falta de oração, no orgulho, na falta de arrependimento. E, acima de tudo, nos lembra de que quando Deus deixa de ser o centro, o caos ocupa o lugar. O povo de Israel só voltou a se levantar depois de reconhecer que precisava da direção do Senhor, novamente.
Da mesma forma, Deus está nos chamando hoje, a mim, a você, a nossa casa, a nossa nação, para que voltemos ao arrependimento, à oração e à santidade. Porque só em Cristo há restauração. E aquilo que foi corrompido pode ser purificado pelo poder do sangue do Cordeiro. Se essa história falou com o seu coração, curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas conheçam esse alerta e se inscreva no canal. Deus ainda fala, e a Bíblia ainda tem o poder de abrir nossos olhos. E lembre-se, quando o pecado domina, o amor se apaga. Mas quando Deus reina, a vida ressurge.